aqui um capacete metálico condutor. Se eu jogar cargas elétricas nesse capacete, né, seja acrescentando elétrons ou retirando elétrons, já que eu não posso acrescentar ou retirar prótons, onde ficariam essas cargas mesmo? Na parte externa. E por que isso? Porque já que elas têm mobilidade e elas se odeiam, cargas iguais se repelem, elas têm que ficar o mais longe possível uma da outra. E é por isso que nenhuma fica ali dentro. Certo? Então, se eu pegar um corpo neutro, condutor também, e encostar pela parte interna desse capacete, nada vai acontecer. Só vai acontecer alguma coisa com esse corpo se eu encostar pela parte externa. E é justamente por isso que eu te falei que é super seguro ficar dentro de um carro em dia de tempestade. Porque se o carro for eletrizado por um raio, a carga elétrica sempre vai fluir por fora do carro. E tu que está ali dentro fica zerado. Beleza? Mesmo molhado e pelado. Olha que incrível. Então, ó, o cara está ali peladão, encharcado, dentro da esfera condutora. Ele está preocupado e triste com os raios. E o cara sai de lá zerado, perfeito. Não aconteceu nada com ele. Mesmo em contato com a região onde cai o raio. Tá? Isso é incrível. Isso realmente é incrível. Tão incrível que quando o Faraday descobriu essa ideia teoricamente, a galera começou a rir da cara dele. Eu sou louco, até parece, duvido que tu acredita que tu estás falando. Ele, eu acredito, fez uma gaiola gigante, se enfiou dentro, conectou a um para-raio e ficou lá até vários raios atingirem o para-raio. Saiu de dentro da gaiola e falou, ó, seus babacas, eu estava certo. Esse fenômeno foi conhecido como gaiola de Faraday. Então, quando a gente fala em gaiola de Faraday ou em blindagem eletrostática, estamos falando desse fato de corpos condutores, as cargas ficarem sempre na superfície externa. Outra coisa que é curiosa, eu tenho no meu livro de física lá um cara dentro de um carro tomando um raio. E o raio aparece entrando pelo capô e saindo pela roda de borracha, porque é muito poderoso para uma borrachinha isolar. Outra vez eu vi aqueles Mythbusters, aqueles doentes lá do Discovery Channel, eles queriam fazer uma arma elétrica de água. Espirra água e a água leva eletricidade e eletriza o cara. Não tem o que fazer, né? Aí eles ficam inventando isso. Foram numa universidade lá que tem uma máquina que faz raios artificiais, pegaram uma espingarda de água, foram em cima da máquina, com a máquina ligada, disparando raios, e lá de dentro da máquina esprearam água, certo? Por que ele fez isso? Porque ele estava envolto numa região de metal, mesmo molhado e encostado no metal, soltando raios com 30, 40 mil volts, ele sabia que a corrente elétrica não poderia entrar naquela região, só sair, certo? E era bonito de ver, quando a água saía da região blindada, o raio percorria a água. E ele em contato com a arma ali, espirrando água, e 40 mil volts, encostando na mesma água que ele estava encostando. Certo? Que ele acredita na física, né? Blindagem eletrostática. Como? É zero. Não tem perigo de voltar pela água? Não, não tem perigo. Seria uma violação de uma das leis básicas, né, da eletrostática, que os opostos se atraem. Certo? Isso violaria. Né? É que assim, ó. Ótima colocação. Por que a carga elétrica não pode ficar dentro? Porque se uma carga elétrica estiver ali dentro, ela vai ser repelida por todas as outras para fora. Certo? E como ela está vindo de lá e a repulsão já começa, ela sempre vai migrar por fora. Não tem como a gente fazer ela ir lá para dentro. Inclusive assim, ó, chefes de Estado vão se reunir. E tu não pode ter escudo, tu não pode ter chance de atentado naquela região. A construção onde eles vão fazer a reunião, ela é toda cercada com telas metálicas. Assim os celulares se apagam, tudo se apaga lá dentro. Então não funciona rádio, não funciona porcaria nenhuma, porque ela está toda isolada eletrostaticamente. Certo? Então, é difícil de acreditar nisso, eu confesso, mas é a mais pura realidade. Boa pergunta. Vamos só finalizar nossa tarefinha com a 23, para ver se eu consigo bater um papinho sobre o que virá. Olha lá o que diz a 23. A figura abaixo mostra duas esferas metálicas neutras unidas por um fio condutor. Esse fio condutor aqui, então, conectando as esferas. As esferas estão montadas sobre suportes isolantes. Aproximando-se a esfera A, um bastão carregado positivamente, e corta-se o fio. Aproximou da A um bastão carregado positivamente e corta-se o fio.
Quando aproximar positivamente os opostos, elétrons vão migrar do sistema para cá. E aqui vai ficar então positivamente carregado. Quando cortar o fio, a gente já sabe o que vai acontecer. Em seguida, afasta-se o bastão. Tirei o bastão. Quando eu tirar o bastão, essas cargas que estavam desse jeito vão se espalhar. Certo? Só que o fio já vai estar cortado, então não vai neutralizar mais. Mas elas vão ficar espalhadas em volta das esferas A e B. Letra A. Qual foi o sentido de movimentação dos elétrons? Os elétrons migraram de B para A. Qual o sinal da carga final de cada esfera? Isso. A fica negativa e B fica positiva, só para não gastar tempo aí. Legal, tem a ver com o processo de eletrização por indução. Que bom! Agora, galerinha, a lei de Coulomb é uma delícia e o eletroscópio de folhas é uma merda. Tudo bem. Ó, primeira coisa, eletroscópio de folhas. Vê se existe um equipamento mais idiota do que esse aqui. Vamos pegar um Erlenmeyer, que eu acho que é um Erlenmeyer. Lá na página 72, 71. Muito obrigado. É de vidro isso aqui, beleza? Pega uma rolha daquela do vinho do teu pai no final de semana. Pega uma hastezinha metálica que tu vai colocar lá dentro da garrafa, enterrada pela rolha, aqui uma bolinha metálica também. E lá naquela pontinha metálica tu vai pendurar duas folhinhas metálicas separadas. Pode ser 2 aramezinhos. Pega 2 aramezinhos, bota ali um anel e pendura duas perninhas de arame ali. Esse é o famoso eletroscópio de folhas. Como aqueles arames ali estão penduradinhos, imóveis, com a ação da gravidade eles vão ficar retinhos para baixo, os dois, né? Só que aí tu tem um corpo lá na tua casa. Aí tu te pergunta, esse corpo está ou não está eletrizado? Oh meu Deus, e agora? Aí tu pega esse corpo e encosta na bolinha. Se esse corpo estiver positivamente carregado, na hora que encostar na bolinha, a haste e a estrutura toda ficará positivamente carregada. E como vai ter carga elétrica na extremidade daqueles condutores, eles vão se abrir, certo? Porque os iguais se repelem, não é isso? Então se as folhinhas ali de baixo abrir as perninhas, é porque está carregado. Beleza? Positivo ou negativamente, professor? Sei lá. Nesse caso o exemplo era positivo, né? Mas não dá para dizer. As perninhas vão abrir igual se for positivo ou negativo. Certo? Então só serve para ver se o cara está ou não está carregado. Por isso que é uma máquina extremamente idiota. Certo? Então, encostou o corpo ali, abriu as folhinhas, tem carga elétrica. Positivo ou negativo? Sei lá, está carregado. Não abriu as perninhas, não tem carga. Por que tem que estar envolto pelo vidro? O vidro é só para de repente um cara desastrado não ir ali, encostar no metal durante a experiência e alterar os resultados. Só com cabeça de bagre não fazer cagada mesmo. Se o cara fosse muito delicado, ele poderia segurar com um isolante na hastezinha metálica e usar sem a capinha de vidro, certo? Mas pra tu ver, cara, a coisa é tão babaca que eles botaram um vidrinho ali pra parecer que era importante, né? Mas não, aquele vidrinho ali é bobinho, só pra gente não atrapalhar a experiência. Melhor do que o eletroscópio de folhas, né? Que tu já viu ali qual é o princípio de funcionamento. Melhor do que o eletroscópio de folhas é o pêndulo eletrostático, esse eu acho mais legal. O pêndulo eletrostático, ele parte do mesmo princípio. Mas olha só por que eu acho ele um pouco mais interessante. Tu faz um pêndulo, bota uma bolinha lá, paradinha, e aí tu, por exemplo, pega aquela série triboelétrica. Lembra a série triboelétrica? Aí tu esfrega a lã com âmbar, esfrega, aí pela série triboelétrica tu sabe que a lã fica positiva, o âmbar negativo ou vice-versa. Encosta algo positivo na esferinha. Que carga que ela ficou? Positivo. E agora sim, esse corpo, putz, eu tanto queria saber se esse corpo é positivamente ou negativamente carregado. Eu já encostei uma vez ele no eletroscópio de folhas, vi que ele está carregado, mas eu queria saber a carga dele. Agora que eu tenho uma esfera pendurada positivamente, eu posso trazer esse cara. Se for repelido, os iguais se repelem positivo. Se for atraído,
Porque eu já confirmei que estava eletrizado, né? Porque se atrair poderia ser negativo também, né? Poderia ser neutro também, né? Concorda comigo? Então o eletroscópio de folhas confirma se tem ou não carga. E o pêndulo eletrostático, tu carrega ele com uma carga que tu conhece e depois tu testa um cara ali, vê se atrai ou repele e tira as tuas conclusões. Certo? Então são instrumentos básicos para a gente começar a trabalhar com eletrostática. Mas o filé mignon é agora, cara. Dá tempo, será? Beleza, não tenho tempo para isso. É agora! Ai, meu Deus, desculpa, eu que peço, querida. Me perdoa, machucou? Galerinha, escuta só o que eu vou te contar, cara. Esse Coulomb era foda. O Coulomb estava no laboratório tentando entender as cargas elétricas um pouco melhor. Lembra do Coulomb, o cara que ganhou o nome da carga elétrica lá, né? E olha só o que ele percebeu. Ele pegava lá uma certa carga Q no laboratório, uma outra carga Q, amarrava essas cargas em um dinamômetro. O que o dinamômetro faz mesmo? Mede força, mede força. É tipo uma balança. Já viu aquelas balanças de pescaria que tu pendura na árvore e pendura o peixe? E aí a balança mede o peso do peixe, né? Tem uma molinha que vai esticando e uma setinha que vai mudando o númerozinho do peso do peixe, bem simples. Aquilo ali tu multiplica por 10, né? Passar de quilograma para Newton, não é isso? Certo? E aí está um dinamômetro. Então o dinamômetro permite calcular a força das bolinhas. Uma era positiva, a outra era negativa, os opostos se atraem. Então o Coulomb conseguia ler quanto é que era a força. E dava igual. Ele já tinha estudado a terceira lei de Newton, né? Ele sabia que se não desse igual, ele ia ter que ir para a igreja se benzer. Então ele ou realmente 10 newtons, ou 10 newtons, terceira lei de Newton, para toda ação tem uma reação, show. Só que ele queria descobrir uma lei para calcular essa força elétrica, ele queria desvendar esse mistério. Claro que no laboratório, além de conhecer o valor das cargas, ele também sabia a distância entre essas cargas. Aí ele deixou tudo do jeito que estava dando 10 newtons, não era? Deixa eu ver de novo, 10 newtons. Ele dobrou essa carga e deixou tudo igual. Adivinha quanto é que o dinamômetro acusou? 20, teu coração está certo. 20. Dobrou uma das cargas, manteve o resto todo constante. Dobrou a força. Faz sentido? Deus é matemático. Agora é o seguinte, o Criador é matemático. Aqui, ó, tá tudo igual. Era 10 newtons, voltei à experiência anterior. 10 newtons. Tripliquei essa carga. 30, triplica uma das cargas, a força eletrostática triplica. Beleza? Agora eu quero ver. Dupliquei e tripliquei. 50. Quase, é que não é mais. É vezes. 2 vezes 3. Se duplicou quando eu dobrei uma, se triplicou quando eu tripliquei a outra, 2 vezes 3 é 6. Vai parecer 60 newtons do dinamômetro. O que o Coulomb percebeu? O Coulomb percebeu que a força eletrostática é direta ao produto das cargas. Tudo bem para vocês? Até aí para ele estava tranquilo. Mas ele tomou um susto, meu querido. É quando ele pegou e dobrou a distância. Quando ele dobrou a distância, o que teu coração diria? Dividir por 2, só que no caso dele não deu 5 newtons não, dinamômetro, deu 2,5 newtons, dividiu por 4. Quando ele dobrou a distância, a força caiu quanto? Foi no laboratório, o Coulomb fez isso, 1800 e uns quebradinhos, 1700, final de 1700 e pouco. E se ele triplicou a distância? Ele viu que foi 9. Ele viu que foi 9 vezes menos força. Olha que loucura. Quando ele triplicou a distância, caiu 9 vezes. Aí ele começou a ficar trêmulo. Ele, puta que pariu, descobri, entendi. Só que para tu entender o que ele descobriu na hora, só se tu conhecer um pouquinho sobre Newton. Tu lembra do Newton? Pô, o Newton é o filho da mãe. Lembra que foi ele que descobriu que massa? E ele descobriu, o cretino do Newton, que a força de atração das massas é diretamente proporcional ao produto das massas. Lembra disso? Tem uma massa 1 e uma massa M2. Para calcular a força de atração gravitacional depende de M1 e depende de M2. E também depende da distância entre as massas. Não foi isso que tu viu rapidamente no primeiro ano? Olha como
como é que Newton escreveu a fórmula dele para a lei de atração das massas? Força igual massa 1 vezes massa 2 vezes constante gravitacional universal dividido pela distância ao quadrado. Não era assim a lei de atração das massas de Newton? Aliás, essa fórmula é fundamental para tu entender uma série de outras coisas depois, né? Velocidade de satélite, né? Velocidade de escape, uma série de coisas que tu vai aprender. Se tu não aprendeu, fica tranquilo, tu vai aprender isso esse ano. Não é 10 metros por segundo ao quadrado, pelo amor de Deus. Isso aqui não é o Gzinho não do peso igual a M vezes Z. Isso aqui é o Gzão, a constante gravitacional universal. O que é N1? Massa de um dos corpos. N2 a massa do outro. O que é D? Tá vendo que está ao quadrado? Quando dobra a distância de dois corpos, o que acontece com a força gravitacional? Divide por 4. Está embaixo, gente. Quer dizer que aumenta aquele número, aumenta o resultado da conta? Diminui. Triplica a distância. Diminui a distância pela metade. Multiplica por 4, parabéns. Dobra uma massa, o que acontece com a força? Dobra. Triplica uma massa. Dobra e triplica. É por isso que o Coulomb começou a se sentir mal. O Coulomb tinha estudado tudo aquilo que ele estava vendo no laboratório, ele tinha estudado na lei de atração das massas de Newton. Quando ele foi para o laboratório e viu aquilo ali, fala sério, ficou fácil, meu querido. Ficou fácil, ele só pensou assim, ó, para a galera não achar que eu sou colão, né? F igual, não vou chamar de G, vou chamar de K. E não vou chamar de M, porque não é massa, é carga, então vou chamar de carga 1 e carga 2, dividido pela distância ao quadrado. E então, meus queridos, embora nós, né, tenhamos que respeitar o Coulomb, afinal ele percebeu a lei de Coulomb, eu tenho que te confessar que gênio mesmo, fodão, era o Newton. Porque o Newton percebeu isso meio que a partir do nada. Ele leu, claro, Kepler, ele leu uma série de caras antes, né? Mas o Coulomb, tendo estudado Newton, quando no laboratório começou a ver o que estava acontecendo, foi batata ver que a fórmula era a mesma. Só mudou o nome dos bois ali, né? E deu. O que é Q1? O que é Q2? E D? O nome K ali, gente, é constante eletrostática do meio. Ou seja, está relacionada com o material que tem aqui. Se for ar, não pode ser igual a água, né? Ou concreto, ou bosta de vaca aqui no meio, será que fica igual? Concordas que o material que tem aqui entre as cargas vai interferir no processo, não é isso? Então esse material vai ser medido através dessa constante eletrostática. Vou dar nome aos bois aqui então, cargas, distância e constante eletrostática. Pessoal, a constante eletrostática que tu vai usar o ano todo é a do vácuo. A gente sempre considera que é o vácuo. Só se não for vácuo, o cara é obrigado a te falar a constante da coisa que ele te pedir, certo? E a constante eletrostática do vácuo, meu querido, é 9 vezes 10 na 9. 9 bilhões. 9 vezes 10 na 9. Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Esse é o K que a gente vai usar tantas e tantas vezes a ponto de tu decorar. O maior perigo na hora de fazer uma continha dessa é tu te perder na potência de 10 ali, né? Como tu viu, as cargas elétricas é sempre 10 na menos alguma coisa, né? Carga elétrica é sempre pequenininha. Então o maior risco ali talvez seja a potência de 10. E a unidade, né? Sempre vamos usar em metros, se ele der distância em centímetro tem que transformar. Vamos ver se rola um exemplozinho. Então, Coulomb, gente boa, legal, mas foda mesmo é o tal do Newton. Esse cara é foda. Não botei o nome da lei, atração das massas, tá? Lei de atração das massas de Newton, seu Isaac Newton.